Feche os olhos por um instante e imagine sua vida finalmente em equilíbrio. Você, no comando. Sabe aquela sensação de paz, de saber quem você é, para onde está indo e por que está indo? Agora, volte para a realidade. Quantas vezes você se sentiu perdido, sufocado pela rotina, dominado pela ansiedade, pelos medos, pelas cobranças e frustrações silenciosas? Quantas noites você já deitou com o coração pesado, perguntando a si mesmo: é só isso que a vida tem a oferecer? A verdade é que muitos estão vivendo no piloto automático, fingindo que está tudo bem por fora, mas quebrando aos poucos por dentro. E se eu te dissesse que existe uma forma de silenciar esse caos interior, não fugindo dele, mas enfrentando-o de frente, com coragem e clareza? Existe uma força antiga, discreta, mas poderosa. Uma filosofia que atravessou séculos, guiou imperadores, guerreiros, filósofos e pessoas comuns como eu e você. Uma sabedoria que não promete uma vida perfeita, mas te ensina a permanecer firme, mesmo quando tudo parece ruir. Essa força tem nome: estoicismo. Hoje você vai descobrir 10 princípios estoicos que podem transformar profundamente a forma como você encara a vida. Mas antes de tudo, entenda: estoicismo não é sobre reprimir emoções, não é sobre se tornar frio ou indiferente. Muito pelo contrário, é sobre sentir com consciência, viver com intenção, agir com propósito. É sobre fortalecer a mente para que, mesmo quando o mundo desaba, você permaneça inteiro. Você vai aprender a cultivar disciplina, foco, resiliência, serenidade. Vai descobrir como lidar com aquilo que não pode controlar e como agir com sabedoria sobre o que está ao seu alcance. Vai perceber que a verdadeira liberdade não está em controlar o mundo, mas em dominar a si mesmo. Essa jornada é para quem cansou de sobreviver e quer, de fato, começar a viver. Para quem já se perdeu, mas ainda acredita que pode se encontrar. Para quem está disposto a mudar de dentro para fora. Então, se você sente que está na hora de virar a página, se algo dentro de você clama por mudança, fique até o final. Porque a transformação que você busca talvez comece aqui, agora. Vamos mergulhar no estoicismo e descobrir juntos como ele pode ser a ponte entre o caos e a paz, entre a dúvida e a direção, entre a dor e o propósito. Princípio 1. Foque no que está sob seu controle. Quantas vezes você já se sentiu esmagado por coisas que não pode controlar? Alguém te julgou injustamente, algo deu errado no trabalho, um plano desmoronou, ou uma palavra maldita te acompanhou o dia inteiro. Você tentou consertar, tentou agradar, tentou segurar tudo, mas no fundo sabia que não tinha como mudar aquilo. E é aí que mora o esgotamento, em lutar contra o incontrolável. Mas existe uma chave. Um princípio estoico simples, mas profundamente transformador. Foque apenas no que está sob o seu controle. Parece óbvio, mas poucos vivem de fato essa verdade. A maioria de nós gasta uma energia imensa tentando controlar o humor das pessoas, o reconhecimento dos outros, o desenrolar dos dias, as notícias, o futuro, o passado. E nesse esforço frustrado, perdemos o que mais importa: nossa própria paz. Os filósofos estoicos nos ensinaram algo libertador. O único território que você realmente governa está dentro de você. Seus pensamentos, suas ações, suas escolhas, suas atitudes, isso sim está nas suas mãos. Todo o resto não está. E aceitar isso não é desistir, é se libertar. Você não pode controlar se vai chover amanhã, mas pode escolher se vai reclamar ou dançar na chuva. Você não pode controlar se alguém vai te decepcionar, mas pode decidir como vai reagir. Você não pode controlar o que o mundo pensa de você, mas pode cultivar a integridade de viver conforme seus próprios valores. Focar no que está sob seu controle não é fraqueza, é força, é sabedoria, é maturidade emocional,
É sair do papel de vítima e assumir o protagonismo da própria vida. É entender que mesmo em meio ao caos, você ainda pode manter sua mente em ordem. Que mesmo quando tudo ao redor desmorona, você ainda pode escolher permanecer em pé. Imagine o poder de acordar todos os dias com essa consciência. Hoje, não importa o que o mundo traga, eu escolho como vou agir. Eu escolho como vou pensar. Eu escolho quem vou ser. Isso é liberdade. Isso é força interior. Isso é estoicismo. Então pare agora e reflita. Onde você tem colocado sua energia ultimamente? No que pode controlar ou no que está completamente fora do seu alcance? Talvez essa mudança de foco, simples, mas profunda, seja exatamente o que você precisa para retomar sua paz, sua clareza e sua força. O caos lá fora pode continuar, mas dentro de você, a ordem pode começar agora. Princípio 2. Pratique. O amor fati, amor ao destino. Você já parou para pensar por que certas coisas aconteceram na sua vida? Aquelas quedas, aquelas perdas, aqueles momentos que pareceram injustos, cruéis ou até sem sentido. Situações que você jamais teria escolhido, mas que, de alguma forma, te moldaram, que mudaram sua forma de ver, de sentir, de existir. É difícil aceitar a dor. Mas ainda, é quase impensável amar o que nos machuca. Mas existe um princípio estoico que desafia completamente essa lógica. Amor fati, o amor ao destino. Não se trata de resignação. Não é sobre cruzar os braços e aceitar tudo passivamente. É sobre abraçar a vida como ela é, com tudo o que ela traz, o belo e o difícil, e encontrar propósito até mesmo na dor. O amor fati é um convite à maturidade emocional mais profunda, ver os desafios como mestres e não como inimigos. Não apenas suportar os momentos difíceis, mas acolhê-los com coragem. Não apenas sobreviver às perdas, mas crescer com elas. É entender que cada cicatriz carrega uma lição, que cada atraso pode conter uma proteção, que cada queda pode ser um empurrão na direção certa. Você já pensou que talvez aquilo que você mais odiou viver tenha sido exatamente o que te fez mais forte? Que tenha revelado em você uma força que você nem sabia que existia? Amor fati é confiar no processo, mesmo quando tudo parece sem sentido. É olhar para trás, para os piores dias, e conseguir dizer: foi difícil, mas eu precisei passar por isso para me tornar quem sou hoje. É olhar para o presente, mesmo quando há dor, e dizer: isso também tem um lugar no meu caminho. Eu não luto contra isso, eu aprendo com isso. É olhar para o futuro e, em vez de desejar que tudo dê certo, desejar ter sabedoria, não importa o que aconteça. Esse princípio não é fácil. Ele exige alma, exige humildade, exige confiança na vida e paciência com o tempo. Mas quem pratica o amor fati descobre uma liberdade que poucos conhecem. A liberdade de não depender das circunstâncias para ter paz. A liberdade de transformar sofrimento em sabedoria e obstáculos em oportunidades. Então eu te pergunto, o que hoje você está rejeitando que, se fosse acolhido com sabedoria, poderia te transformar? Você pode continuar lutando contra a realidade, ou pode decidir caminhar com ela, crescer com ela, amar o que ela traz, mesmo que ainda não entenda o porquê. Porque no fim, a vida não é sobre controlar o destino. É sobre aprender a dançar com ele. E essa dança começa quando você pratica o amor. Fati, princípio 3. Cultive a autorreflexão diária. Quando foi a última vez que você parou só para olhar para dentro? Sem celular, sem distrações, sem fugir de si mesmo. Só você, consigo mesmo, em silêncio. Parece simples, mas para a maioria de nós isso se tornou raro.
Vivemos correndo, reagindo, tentando dar conta de tudo. Mas será que estamos realmente vivendo ou apenas existindo no modo automático? Os antigos estoicos sabiam de algo que muitos hoje esquecem. Uma vida sem reflexão é uma vida sem direção. Marco Aurélio, imperador romano e um dos maiores representantes do estoicismo, escrevia todos os dias, não para impressionar ninguém. Seus escritos eram privados, íntimos. Ele escrevia para si mesmo, para lembrar quem ele era, para corrigir seus erros, para fortalecer sua alma. Ele praticava o que hoje chamamos de autorreflexão diária, um hábito poderoso que pode mudar completamente o rumo da sua vida. E você? Quando foi a última vez que olhou para o seu dia e perguntou: fui a pessoa que eu queria ser hoje? Você agiu com paciência ou foi dominado pela raiva? Foi íntegro nas pequenas escolhas ou cedeu ao impulso? Disse o que precisava ser dito ou se calou por medo? Viveu com intenção ou só sobreviveu mais um dia? A autorreflexão não é um castigo, é um presente que você se dá, um momento sagrado de pausa, de honestidade, de reconexão com seus valores. É quando você começa a perceber padrões, a entender suas falhas, não com culpa, mas com responsabilidade. É nesse espaço que nasce o verdadeiro crescimento. Porque não há como melhorar o que você se recusa a enxergar, e não precisa ser algo longo. Bastam alguns minutos à noite antes de dormir. Um papel, uma pergunta. O que eu fiz hoje que me levou para mais perto de quem eu quero ser? Ou talvez, o que eu poderia ter feito diferente? Essas pequenas perguntas podem te salvar de anos de estagnação. Você não precisa ser perfeito, mas precisa estar desperto. E estar desperto exige reflexão. Sem isso, você repete os mesmos erros, vive os mesmos ciclos, se perde nos mesmos lugares. Mas quando você começa a cultivar esse hábito dia após dia, algo muda. Você se torna mais presente, mais consciente, mais intencional. Você deixa de apenas reagir e começa a escolher. E isso, por si só, já é libertador. Então, hoje, ao final do seu dia, antes de dormir, olhe para dentro. Não para se julgar, mas para se conhecer. Não para se punir, mas para crescer. Porque toda mudança duradoura começa com uma simples pergunta: quem eu estou me tornando? Princípio 4. Use a visualização negativa. Pense agora em tudo o que você ama: sua família, seus amigos, sua saúde, sua liberdade. Aqueles pequenos momentos do dia que muitas vezes passam despercebidos. Agora imagine, por um breve instante, que você perdesse uma dessas coisas. Parece duro, eu sei, incômodo até, mas essa prática tem um nome: visualização negativa. E por mais estranho que pareça, ela pode mudar completamente a forma como você vive. Os estoicos a praticavam diariamente, não por pessimismo, não por obsessão com a dor, mas por sabedoria. Eles entenderam algo profundo. A melhor maneira de valorizar o presente é imaginar com sinceridade que ele pode não durar para sempre. Isso nos acorda, nos arranca da rotina entorpecida, nos ensina a viver de verdade, com presença, com gratidão, com consciência. Quantas vezes você só deu valor depois que perdeu, depois que alguém foi embora, depois que a saúde falhou, depois que o tempo passou e você percebeu que não viveu o suficiente com quem amava? A visualização negativa é um antídoto contra o arrependimento tardio. Ela nos prepara para o inesperado, fortalece nossa mente para os dias difíceis e, ao mesmo tempo, nos devolve o brilho das coisas simples. Quando você imagina que algo pode desaparecer, começa a enxergar com outros olhos. Aquele abraço, aquele café quente, aquela conversa comum com alguém que talvez você nem perceba mais como especial. E não é sobre viver com medo. É o contrário. É sobre viver com mais presença,
Quando você se prepara mentalmente para a perda, ela não te paralisa. Você se torna mais forte, mais lúcido, mais resiliente. Você treina sua mente para entender que tudo é transitório. E justamente por isso, tudo é precioso. Essa prática te ensina que a vida não te deve nada, que o amanhã não está garantido e que por isso o agora é um presente e merece ser vivido com reverência. Então, hoje, ao acordar ou antes de dormir, feche os olhos e pergunte-se: e se isso tudo desaparecesse amanhã? Eu aproveitei como deveria? Talvez essa simples pergunta mude a forma como você vive, como você ama, como você agradece. Visualize a perda para valorizar o que ainda está aqui. Visualize a dor para fortalecer a alma. Visualize o pior para viver o melhor com mais intensidade, porque no fim, a visualização negativa não é sobre a morte, é sobre aprender a viver antes que seja tarde. Princípio 5. Haja com virtude. No fim das contas, o que torna uma vida verdadeiramente boa, não estamos falando de dinheiro, fama ou sucesso passageiro. Nada disso garante paz. Você já viu pessoas que têm tudo e ainda assim se sentem vazias? A resposta para os estoicos era clara e radical. Uma vida boa é uma vida vivida com virtude. Mas o que é virtude? Não é ser perfeito, nem viver sem erros. É ter uma bússola interna que guia suas escolhas, mesmo quando ninguém está olhando. É agir de forma correta, não porque é fácil, mas porque é certo. Os estoicos acreditavam em 4 pilares, 4 virtudes fundamentais que podem sustentar qualquer ser humano diante dos ventos da vida. E cada uma delas é um desafio e uma oportunidade. Sabedoria, a arte de discernir o que é certo. Não é sobre inteligência teórica, é sobre clareza, sobre parar, pensar e escolher com consciência. A sabedoria te salva de agir por impulso, de repetir erros, de viver como um cego em meio ao caos. Quantas decisões você tomou sem pensar? Quantas vezes agiu no automático e se arrependeu depois? Coragem. Não é ausência de medo, mas a decisão de seguir adiante apesar dele. Coragem é falar quando todos se calam. É agir quando seria mais fácil fugir. É ser você mesmo num mundo que vive tentando te moldar. Quantas vezes você se calou para não desagradar? Quantas vezes deixou de tentar por medo de falhar? Justiça é tratar o outro com respeito, compaixão e integridade. É não passar por cima, mesmo quando teria vantagem em fazer isso. É lembrar que o bem-estar do outro também importa. Quantas vezes você ignorou a dor de alguém? Quantas vezes foi indiferente ou até injusto porque estava com pressa ou raiva? Temperança é equilíbrio, é saber dizer não, é não ser escravo dos desejos, dos excessos, das reações. É ter domínio próprio, viver com moderação, com leveza. Quantas vezes você se perdeu nos extremos, em vícios, impulsos, distrações? Haja com virtude, mesmo quando ninguém estiver vendo, porque no final você é quem vai deitar com sua consciência. Você é quem vive com o peso ou a leveza das suas próprias escolhas. A vida vai te testar, constantemente. Mas em cada escolha, grande ou pequena, você pode escolher a virtude. Pode escolher a sabedoria em vez da pressa, a coragem em vez da covardia, a justiça em vez do egoísmo, a temperança em vez do exagero. Essas 4 virtudes são o alicerce de uma vida que vale a pena. Não porque será fácil, mas porque será verdadeira. Então, quando o mundo te empurrar para o caos, lembre-se, a única coisa que você realmente controla é como você escolhe agir. E escolher a virtude é escolher ser livre. Princípio 6. Aceite a impermanência, nada dura. Para sempre. Essa frase pode soar dolorosa, mas também pode ser libertadora. A vida é feita de ciclos e todos eles, inevitavelmente, chegam ao fim.
As alegrias mais intensas passam. As dores mais profundas também passam. A juventude, o sucesso, os amores, os fracassos, tudo isso muda, escapa, se transforma. E quanto mais resistimos a essa verdade, mais sofremos. Os estoicos nos ensinaram a enxergar a vida com clareza brutal, mas também com sabedoria. Para eles, aceitar a impermanência não era pessimismo, era libertação. Era a chave para viver com mais presença, mais leveza e mais gratidão. Pense por um momento nas coisas que você tentou segurar com todas as forças. Aquele relacionamento que já tinha acabado. A fase boa que você queria que nunca terminasse. Ou até mesmo aquela dor que, por mais que machuque, virou identidade. Apego é dor disfarçada de segurança. E quanto mais você tenta parar o tempo, mais se frustra, porque o tempo não para, ele flui. E você só encontra paz quando aprende a fluir com ele. Aceitar a impermanência é olhar para cada momento como ele realmente é. Único é saber que o sorriso de hoje pode ser saudade amanhã, e por isso mesmo deve ser vivido com intensidade agora. É entender que a dor que hoje parece insuportável, um dia será apenas lembrança. É perceber que nada, absolutamente nada, é garantido. E que isso dá valor a tudo. Você não vai ter as mesmas pessoas para sempre. Você não vai ter as mesmas oportunidades para sempre. Você mesmo não será o mesmo para sempre. E quando essa verdade finalmente desce do intelecto para o coração, algo muda. Você começa a soltar. Começa a deixar ir o que precisa, partir. Começa a viver com mais coragem, porque entende que o agora é tudo o que existe. A impermanência ensina a não desperdiçar tempo com orgulho, com brigas tolas, com medo de tentar. Ela te mostra que, no fim, o apego ao que passa só rouba o que ainda pode ser vivido. Então respire, sinta a beleza do instante presente, porque ele não vai voltar. Abrace mais. Fale o que sente, sorria sem motivo, chore sem vergonha, viva com a leveza de quem sabe que tudo é passageiro. E por isso mesmo precioso, aceitar a impermanência é deixar de tentar controlar a vida, para finalmente aprender a dançar com ela. E nesse ritmo de soltar, acolher e seguir, nasce a verdadeira paz. Princípio 7. Controle suas emoções, mas não as negue. Quantas vezes você se arrependeu por algo que disse no impulso? Aquela palavra dura, aquele gesto impensado, aquela atitude tomada no calor da raiva ou no abismo da tristeza. A verdade é que nossas emoções têm poder. Elas podem ser uma bússola ou um incêndio. Os estoicos não acreditavam em suprimir as emoções. Eles não queriam que você se tornasse uma pedra, frio e insensível. Eles queriam que você fosse livre. E a liberdade emocional só nasce quando você aprende a sentir com clareza e responder com consciência. Isso significa uma coisa simples, mas poderosa. Você não é o que sente. Você é o que faz com o que sente. Você pode sentir raiva e escolher o silêncio. Pode sentir medo e ainda assim dar um passo. Pode sentir tristeza e mesmo assim continuar. Não se trata de negar o que pulsa dentro de você. Trata-se de observar, de pausar, de decidir. Quantas vezes você reagiu automaticamente deixando a emoção assumir o volante e depois pensou, eu não precisava ter feito aquilo. Esses momentos nos ensinam algo profundo. Quem não domina suas emoções acaba dominado por elas. Mas dominar não é reprimir. É acolher a emoção como uma criança ferida. Olhar nos olhos dela, entender o que ela quer te dizer e com firmeza conduzi-la com maturidade. A raiva pode te alertar sobre um limite violado. A tristeza pode te chamar para um mergulho interior. O medo pode estar te protegendo ou te paralisando. Quando você aprende a escutar sem se afogar, algo muda.
Você deixa de ser escravo do momento e passa a ser autor da sua resposta. Você para de explodir e começa a transformar. Essa é a verdadeira força. Não é a ausência de emoção, é a presença de consciência dentro da emoção. Imagine como seria sua vida se nos momentos de conflito você tivesse 3 segundos de lucidez antes de reagir. 3 segundos para respirar, para pensar, para escolher. 3 segundos podem salvar relacionamentos, podem evitar traumas, podem mudar destinos. A verdadeira sabedoria emocional está nisso, sentir profundamente e agir com propósito. Então, da próxima vez que a emoção vier como uma tempestade, não fuja. Olhe, sinta, respire e só então responda. Você não é uma marionete do que sente, você é o mestre do que faz com isso. E quando você entende isso, você começa a viver com mais paz. Porque não há nada mais poderoso do que alguém que sente tudo, mas escolhe com consciência o que fazer com o que sente. Princípio 8. Pratique a indiferença às coisas externas. Quantas vezes você já se sentiu insuficiente? Por não ter o carro dos sonhos, por não alcançar aquele cargo, por não receber os elogios que esperava, por não ter o corpo ideal, a casa perfeita, os likes suficientes. Vivemos em um mundo que mede o valor de uma pessoa por aquilo que ela tem, não por quem ela é. E o resultado disso é claro: ansiedade, comparação constante, um vazio que parece nunca se preencher. Mas os estoicos diziam algo revolucionário e libertador. Se não depende de você, não deve controlar você. Essa é a essência da indiferença às coisas externas. Não significa que você deve viver sem prazer, sem ambição ou sem sonhos. Significa apenas que sua felicidade não pode estar refém de coisas que você não controla. Você não controla a opinião dos outros. Você não controla o reconhecimento que recebe. Você não controla se vai ser aplaudido ou ignorado. Mas você controla sua integridade, sua intenção, sua verdade. Imagine a paz de viver livre da necessidade de provar algo a alguém. Imagine acordar e agir por propósito, e não por aplauso. Imagine amar sem esperar retorno, trabalhar sem precisar de validação, sorrir mesmo que ninguém perceba. Os estoicos não eram indiferentes por frieza, eles eram indiferentes por sabedoria. Eles sabiam que tudo o que vem de fora pode ir embora, e se a sua alegria está no que pode desaparecer, então ela nunca foi sua de verdade. Você pode perder o emprego. Você pode ser criticado injustamente. Você pode ser esquecido, ignorado, rejeitado. E nada disso define o seu valor. Sua dignidade não está no número da sua conta bancária. Sua paz não está na aprovação do mundo. Sua essência não está no que você possui, mas no que você cultiva dentro de si. E a grande virada acontece quando você começa a se perguntar: o que realmente depende de mim? A resposta é simples e poderosa: seu caráter, sua atitude, sua resposta, sua presença. É isso que nenhum status pode dar e nenhum fracasso pode tirar. Praticar a indiferença às coisas externas é colocar o foco onde ele realmente importa, dentro. É sair da prisão da comparação. É parar de correr atrás de máscaras para finalmente se encontrar. E quando você descobre que já é inteiro, mesmo sem reconhecimento, sem riqueza, sem fama, então você é de fato livre do princípio. 9. Seja grato pelo que tem. Quantas coisas boas existem na sua vida que você já nem percebe mais? Você respira sem dor. Tem um teto sobre sua cabeça. Talvez alguém te ame. Talvez tenha amigos que se importam, ou um corpo que ainda te serve, ou momentos simples, como um café quente, o silêncio da manhã, a risada de alguém querido. Mas quando foi a última vez que você parou para agradecer de verdade?
Verdade é que nos acostumamos com tudo, com o que temos, com quem temos, com o que funciona, e só damos valor quando perdemos. Os estoicos sabiam disso. E por isso praticavam todos os dias um exercício silencioso, quase sagrado: a gratidão. Mas não uma gratidão ingênua, que finge que tudo está bem. Uma gratidão consciente, que olha para a vida como ela é, imperfeita, inconstante e, mesmo assim, profundamente valiosa. Eles entendiam que a chave para uma vida plena não está em ter mais, mas em reconhecer o que já se tem. E mais, que contentamento não é acomodação, é sabedoria. Quantas vezes você desejou uma vida diferente, sem notar a beleza da vida que já tem? Você compara sua rotina com as vitrines das redes sociais. Acha que só vai ser feliz quando tiver mais dinheiro, outro corpo, outro emprego, outra pessoa? Mas e se a felicidade não estiver no que falta, e sim no que já está aqui e agora? Só esperando ser visto? Ser grato é reeducar os olhos, é transformar o comum em milagre. É perceber que nem todo mundo tem o que você tem, e que você também já tem muito do que um dia pediu. Você não precisa de uma vida perfeita para ser grato. Você precisa de um coração desperto. A gratidão te ancora, te protege da ganância, da comparação, do vazio. Ela te lembra que mesmo em dias difíceis, há algo bom acontecendo. Mesmo que seja apenas o fato de você ainda estar aqui, ainda tentando, ainda vivo. Praticar a gratidão é um ato de rebeldia num mundo que sempre quer mais. É parar por um instante, olhar ao redor e dizer: isso aqui já é suficiente. E quanto mais você agradece, mais você se conecta com a realidade de forma profunda. Não porque tudo é perfeito, mas porque você escolhe ver com os olhos certos. Então, hoje, antes de dormir, ou ao acordar, feche os olhos por um instante, respire e liste, em silêncio, tudo o que ainda está aqui. Tudo o que já é bênção. A gratidão não muda o que você tem, mas muda quem você é diante do que tem. E isso muda tudo. Princípio 10. Mantenha a simplicidade. Você já sentiu que está vivendo correndo, mas sem saber exatamente para onde? Dias cheios, mente cansada, notificações sem fim, uma lista de desejos que nunca se encerra. E mesmo assim, uma sensação de vazio que persiste. Vivemos cercados de excessos, coisas demais, estímulos demais, comparações demais, urgências demais. Mas os estoicos nos deixaram um ensinamento poderoso e hoje mais necessário do que nunca. A verdadeira liberdade nasce da simplicidade. Simplicidade não é pobreza, é clareza. É a coragem de olhar para tudo o que consome sua energia e perguntar: isso realmente importa? É fácil se perder. A mídia diz que você precisa do celular mais novo. As redes sociais te convencem de que você precisa de uma vida que pareça perfeita. A sociedade te empurra para conquistar, acumular, produzir, o tempo todo. Mas no meio disso tudo, talvez você tenha esquecido do mais importante: viver. De verdade. Muitos acham que ter mais é sinônimo de sucesso, mas ter mais, quando não, a direção só traz peso. Você não precisa de mais para ser feliz. Você precisa de menos e de mais sentido. Mantenha a simplicidade, corte o supérfluo, silencie o ruído. Deixe ir o que não te acrescenta, nem por dentro, nem por fora. Pergunte-se: quantas horas você perde com distrações? Quantos desejos você alimenta que não são seus? Quantas coisas você carrega só para impressionar e não para viver? Simplicidade é eliminar o que te afasta de quem você quer ser. É escolher qualidade ao invés de quantidade. É trocar o excesso por presença. É andar mais leve para ir mais longe. Os estoicos sabiam: quanto mais simples a vida, mais profunda ela se torna.
Você come com mais consciência, conversa com mais verdade, trabalha com mais propósito, ama com mais entrega, sente com mais intensidade. No fundo, a simplicidade não é só um estilo de vida, é um retorno para o essencial. É lembrar que você já tem tudo o que precisa para viver bem, se souber onde colocar o seu foco. Então, hoje olhe ao redor e dentro de você. Pergunte-se o que está ocupando espaço sem entregar paz. E tenha coragem de limpar. Porque quando você tira o excesso, o essencial aparece. E quando o essencial aparece, a vida finalmente começa a fazer sentido. Conclusão: esses 10 princípios estoicos que exploramos não são apenas ideias antigas. São ferramentas poderosas para transformar a sua vida hoje. Ao focar no que está sob seu controle, você recupera seu poder e liberdade interior. Ao amar seu destino, aprende a abraçar até mesmo as dores, transformando-as em aprendizado e crescimento. Ao cultivar a autorreflexão diária, abre espaço para se conhecer melhor e evoluir continuamente. Ao usar a visualização negativa, se prepara para os desafios, diminuindo o medo e valorizando o presente. Ao agir com virtude, fundamenta sua vida na sabedoria, coragem, justiça e temperança, os pilares do caráter. Ao aceitar a impermanência, encontra paz na constante mudança da vida, sem se apegar ao que não dura. Ao controlar suas emoções, não as nega, mas escolhe respostas conscientes, ganhando equilíbrio. Ao praticar a indiferença às coisas externas, rompe com a dependência de bens e opiniões para sua felicidade. Ao ser grato pelo que tem, cultiva contentamento verdadeiro, independente das circunstâncias. Ao manter a simplicidade, elimina o supérfluo e foca no que realmente importa para sua essência. Juntos, esses princípios formam um caminho, um convite para que você pare de viver no automático e comece a viver com intenção, propósito e força. Eles nos mostram que a vida não precisa ser uma luta constante contra o que acontece, mas uma jornada consciente onde você escolhe como reagir, como crescer e como ser feliz, mesmo quando tudo parece difícil. Agora, a pergunta é: você está pronto para aplicar esses ensinamentos no seu dia a dia? Para deixar de ser refém das circunstâncias e se tornar o autor da sua própria história? O poder está em suas mãos. E a transformação começa quando você decide agir.